Então vamos iniciar a nossa reunião das quintas-feiras, e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso amigo, que as tuas bênçãos, Senhor, possam se fazer junto a cada um de nós, que possamos adentrar em meandros, em detalhes, em recônditos tão necessários ao nosso conhecimento espiritual. Que este livro, um manancial de bênçãos, possa ser por nós assimilado, que nós entendamos o papel que a doutrina espírita tem ou deve ter na nossa vida, de ser aquele que irá nos dar, aquela que irá nos dar a orientação, a noção exata do caminho a ser percorrido. E por isso rogamos, Senhor, que esses amigos espirituais sob a tua égide possam estar conosco, amparando-nos. Rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar a reunião da noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar na 11ª parte. Belarmino, o doutrinador, falhou na vaidade, na política e no dinheiro. Então nós vamos ver, porque André Luiz havia visto vários casos de médiums que haviam falido. E aí nós vamos ver um doutrinador que também veio com a possibilidade de realizar uma tarefa. E aí ele veio a falhar. Vamos olhar então em detalhes. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Então, vejamos bem o que André Luiz nos relata, que ele estava vendo, a partir destas conversações, a partir destes diálogos que eram feitos, destas pessoas que externavam os seus problemas, ele estava vendo que, apesar delas terem falido, apesar delas terem passado por locais inferiores, elas eram, na sequência, amparadas, e aí iriam se restaurar, para que pudessem, a partir deste aproveitamento, desta nova avaliação, porque a pessoa erra, a pessoa vai a planos inferiores e, na sequência, ela é amparada, a partir do momento em que ela dá mostras de melhoria, de cansaço naquele erro, ela é levada a locais geralmente vinculados àquele seu passado, por onde ela estagiou por um período, e aí ela pode se preparar. E aí o que vai acontecer? Ela vai ver a programação que havia sido feita, como ela delineou e como ela agora levou a termo aquela programação, não levando a bom termo, qual é a responsabilidade que lhe cabe, qual é o aprendizado que chega a partir deste insucesso, e ela se prepara para novos ensejos. É mais uma forma dela se aproveitar para não errar novamente. Então vejamos bem o olhar otimista da vida. Quando Thomas Edison estava buscando a luz elétrica, ele havia feito vários experimentos que haviam chegado não ao êxito esperado. Ao invés dele desanimar, quando ele tinha errado por 700 vezes, alguém vai dizer a ele que ele deveria buscar outras coisas. Aquilo não chegaria a lugar algum. Ele disse, não, eu já sei 700 formas de não fazer. Na 701, ele veio a descobrir a luz elétrica. Então, nós vemos que é isso que nós temos que entender. Para que a gente venha a acertar, muitas vezes, muitos erros vão se fazer. A taxa de insucesso é muito grande em todos nós, seres humanos. Mas aquele que teve sucesso, nós vemos, por exemplo, livros que são relatados de grandes jogadores. Então, nós vemos essas pessoas mostrando o quê? Eles tiveram a perseverança.
eles não desanimaram com o erro. Eles entenderam que é normal o erro ocorrer no ser humano. Então, esta é a visão de André Luiz. Restaurava a possibilidade do novo aprendizado para os serviços que viriam adiante. Ao invés dele cair, isto é a visão não apenas otimista, a visão com sabedoria. Nós não acertamos, em geral, pela primeira vez. Nós somos ignorantes, nós somos pessoas que vacilamos, até que a gente vai aprendendo e vai criando um corpo, uma resistência, uma resiliência, até que a gente aprenda a fazer o correto. Então, isso aqui é importante. Então, André Luiz está nos relatando esta situação. Muitos havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo. Então, muitos, e ali estão relatados todos estes, que haviam passado por esses locais inferiores. Então, zonas purgatoriais são os umbrais, aonde a gente vai purgar, aonde a gente vai expurgar, tirar de dentro de nós aquilo que foi feito de forma indevida e a gente passa a reciclar. E a pessoa pode imaginar, mas como? Em um local inferior, doentio, a pessoa vai ter um encontro com a consciência. Então, ela teve tudo favorável, ela teve tudo à sua disposição e não levou a bom termo. Vai a locais inferiores para reavaliar. E a consciência nossa vai fazendo, claro que com amparo espiritual, vai fazendo esse sopesamento, esta reavaliação, para que a gente possa crescer. Este local de tormentos íntimos, de sofrimentos, de sombras, foram criados por nós mesmos. Nós vamos entre pessoas iguais. Só que nós tínhamos um preparo prévio. Belarmino havia tido um preparo prévio. Uns mais, outros menos. Passam por estas zonas purgatoriais de sombra. Então, isso é o normal, isso é o habitual. Bastará, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito. E ali estávamos, todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho. Então, isso aqui é importante que a gente entenda. Como é que nós vamos ser amparados a partir do momento em que nós estamos em planos inferiores? Nós temos que tirar, primeiro, o orgulho, segundo, a vaidade, terceiro, a noção que nós somos esquecidos pela vida. Não somos relegados, somos levados a um local que vai nos dar a devida noção. Somos muito pequenos. Quando a gente acha que tem uma segurança muito grande, porque tem um título, porque está em um determinado local que nos traz, a partir daí, uma proteção pecuniária, uma proteção, às vezes, e nós estamos escorados naquela titulação. Ou temos dinheiro, temos posição, status social. Tudo isso é algo pueril, banal, após nós deixarmos o cenário material. Aqui também o é, mas as pessoas se escudam nisso. As pessoas imaginam que isto é que dá segurança à vida delas. Isso é algo que é uma tolice muito grande, mas é próprio da materialidade humana. Então, veja bem, fomos ou seremos amparados a partir de nós reconhecermos o nosso tamanho ínfimo, muito pequeno. Se nós não tivermos a noção desta humildade, se nós espíritas temos a noção, nada está errado, nada nos foi dado além das nossas forças, nada nos foi dado antes, tudo foi programado para ocorrer em determinado momento. Eu posso ter antecipado? Posso. As minhas emoções antecipam muitas coisas e criam outras, mas eu criei. Não foi ninguém que criou, fui eu mesmo. Pelo meu ressentimento, pela minha mágoa, pelo ódio, pela maledicência, enfim, nós geramos. Então, nós temos que reconhecer nosso tamanho, a compreensão do nosso débito, imenso débito.
Isso aqui é importante, a gente tem que ter essa noção. Se nós não tivermos essa noção, não é de humildade, é lucidez. O nosso passado é doentio. O nosso passado é de muitos problemas. Então, a gente não tendo essa noção de débitos, a gente acha que a gente merece, que nós não estamos no local adequado, que nós fomos situados de forma errônea. Não existe erro. Nós somos levados em locais que são similares, semelhantes ao nosso estado interior, ou seja, o nosso peso específico íntimo, interno, vai se sintonizar com o peso específico deste ou daquele local. Isso nós temos que ter a certeza. E a partir daí, termos a noção, o nosso débito para com a vida, para com o nosso irmão, para conosco mesmo, para com a natureza, para com a psicosfera do planeta em que nós nos encontramos, é gigantesca. Se nós não tivermos esta noção, nós sempre estaremos achando que nós estamos recebendo de forma indevida. E eu vejo pessoas dizendo, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Não, não jogamos, não. Fizemos muito pior do que isso. Nós não temos noção, porque nós não tivemos um ato doentio. Nós tivemos milhares de atos nefastos contra nós mesmos, contra a nossa comunidade, contra o nosso irmão. Esta noção que a André Luiz nos traz de imenso débito. E aí, a pessoa tendo noção, ela tendo a partir daí esta humildade de pedir a proteção e o amparo se fará. Ela estará apta a receber ajuda. E ali todos estavam reunidos em nosso lar, reanimando energias que estavam desfalecidas, ou seja, que não haviam sido bem utilizadas, e reconstituindo um novo programa de trabalho. Isso é que é importante. As oportunidades, elas não cessam, elas vão sempre ter em novos momentos e novos ensejos. Só que eu não me aproveitando desta condição favorável, ela virá em outras condições não tão favoráveis. Eu não fiz por merecer. Eu tenho que aprender a valorizar. A vida quer me instruir, quer me ajudar. Ela não quer pura e simplesmente dar isto e aquilo a nenhum de nós. Ela quer nos dar e nós, estando em condições de nos aproveitarmos, se não o fizermos, ela vai nos dar amanhã, em condições mais difíceis, em condições mais problemáticas. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Esta noção todos temos que ter. Ninguém está ao desamparo. Ninguém. Por mais que a pessoa esteja cometendo desatinos, prejudicando outros, nós não estamos desamparados. Nós estamos criando problemas e circunstâncias difíceis que são permitidas. Nós temos o livre-arbítrio, mas as consequências, as reações ocorrerão na vida de cada um de nós, de forma muito igual àquilo que nós promovemos para a vida. Mas eu não posso mudar a reação? Posso. Se eu acordar e estiver trabalhando pelo meu irmão, a reação agora não será tão dolorosa, não será tão problemática. Eu mudo os fatores, eu mudo as injunções, eu mudo as circunstâncias. Então, ninguém está ao desamparo, ninguém. Eu posso permanecer por 1000 anos no plano inferior? Posso. Eu posso permanecer ligado às hostes inferiores por 10.000 anos. Não tem problema. Chegará o momento em que eu vou ser chamado às responsabilidades. Chegará o momento em que eu irei modificar os meus valores e conceitos. Como isso será possível? Será possível com as dificuldades que se estarão ocorrendo na nossa vida. Então, nós temos que ter, e aí ele está mostrando que em nosso lar, apesar destas pessoas ali terem errado, reflorescia, reaparecia. Porque se elas estão em nosso lar, elas têm dentro delas um potencial de bondade. Elas têm dentro delas um potencial de acerto, de correção. Erraram, mas agora vão se preparar para novos ensejos, novas oportunidades, e esta certeza, ninguém, nenhum de nós está ao relento, está esquecido, e ninguém é privilegiado. Então, esta noção, a doutrina espírita nos traz de forma
muito clara, muito nítida. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Então, André Luiz, ele nunca tinha ouvido falar nunca tinha tido contato com médiuns, nunca havia tido contato com doutrinadores. Mas quando o Telésforo traz a ele a estas ponderações, ali ele está num centro de mensageiros, pessoas que haviam se preparado para chegarem ao cenário material, trazendo a partir daí uma mensagem do Cristo. Foram programadas, o campo agora não era árido, era um campo fértil no nosso íntimo, para que isso viesse a ocorrer. E aqui chegando, nós vimos algumas situações de médiuns que faliram. E aí ele quer saber se não era possível ele ter algum conhecimento, tomar algum contato com algum doutrinador. E aí o que vai acontecer é que Vicente vai ponderar com ele, recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito, creio não deva perder esta oportunidade. Então ele está pedindo para Vicente. Vicente é alguém que tem contato neste local, havia estado em muitas oportunidades e havia estreitado um relacionamento com muitos médiuns e doutrinadores, e ele vai fazer agora o questionamento. E Vicente vai falar. Ele refletiu um minuto e respondeu: procuremos Belarmino Ferreira. Então, logo, Vicente atinou e lembrou-se de Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Então, veja bem a importância de isso ser colocado. No plano espiritual, quando nós travamos um relacionamento, nós travamos em bases de profundidade. Nós podemos dizer que se estabelece uma relação de amizade, pois as pessoas ali não vão dizer algo que elas não são, elas vão dizer da alma delas, e, consequentemente, é um relacionamento que se estabelece em outro nível de amizade, e ele tinha esta amizade com Belarmino de alguns meses. Então, Vicente está sendo claro a André Luiz. Seguiu o companheiro através de grupos diversos. Então, ele seguiu, andou com Vicente. Belarmino ali estava, a um canto, em palestra com um amigo, fisionomia grave, gestos lentos, deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Então, veja bem a capacidade de avaliação, o tato psicológico de André Luiz nesta avaliação. Primeiro, fisionomia grave, contrito, ou seja, a pessoa entendeu o erro que ela fez. Ela não pode chegar, estar exultante, eufórica, não está. Ainda que ela esteja esperançosa, ela sabe que para chegar a nosso lar, para chegar a uma colônia, ela demandou um tempo de muitos sofrimentos, de muitas reavaliações, de muitos senões, e a partir daí a fisionomia era grave. Ela não estava se sentindo adequada. Os gestos lentos de alguém que estava compenetrado naquilo que ele havia deixado de realizar. E uma tristeza muito grande. Então, tudo isso era algo que André Luiz conseguia na primeira aproximação detectar. Então, quando a pessoa denota e quando o outro é um observador atento às reações ao ser humano, ele consegue entender o que está na alma daquele ser nestas situações, nestas contingências. E aí é bem claro que ele percebe o que vivia e o que estava instaurado no íntimo de Belarmino. Vicente apresentou-me, afetuoso, dando início à conversação edificante. Então, foi apresentado. Após a troca de alguns conceitos, Belarmino falou comovido. Com que então, meu amigo? Deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Então, qual é o seu interesse?
por que você desejaria entender, ou ver, ou ter noção de alguém que faliu? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Então, veja bem, André Luiz não apenas se posicionou bem, mas também mostrou que ele era alguém compreensivo, que isso chegaria dentro dele com um aprendizado, algo muito importante na nossa vida. Vamos ouvir perguntas. Um doutrinador que fica muitos anos trabalhando, entretanto, não muda, nem não digo profundamente, mas não se muda internamente, chega falido? Pode não chegar falido, mas não chega dentro dos valores que eram possíveis serem adquiridos. Então, ele chega não tendo cumprido com o papel que ele veio para realizar, porque a grande doutrinação que nós viemos para fazer, os doutrinadores, é conosco mesmo. A grande mudança é em nosso interior. Então, a gente, às vezes, eu vejo que as pessoas não estudam. E não estudando, com todo o respeito que nós temos pelas pessoas, ela vai fazer com que existam chavões, com que ela fale sempre as mesmas coisas, mediante aquilo que ela vê com a aproximação daquele tipo de espírito. Então, ela acha que aquele espírito terá que ter esse tipo de conversação, aquele outro. Flui muito pouco da inspiração, por quê? Porque ela não estuda, e o espírito que pode, os espíritos que podem nos intuir, eles vão utilizar-se do cabedal que nós temos. Se nós não estudamos seres humanos, se nós não estudamos doutrina espírita, se nós não temos conceitos muito bem definidos, delineados, se nós não, a partir daí, não ampliamos o nosso horizonte com uma percepção espiritual da vida, porque eu posso ver tudo. O que eu não posso e não devo é me apaixonar pelas coisas materiais. Porque se assim eu fizer, eu não estarei aprendendo, eu não estarei assimilando, porque eu estarei engessado naquela concepção doentia. Então, é importante que a gente cresça na doutrinação, no tato psicológico, nos conceitos, nos valores, mas fundamentalmente na nossa melhoria íntima. E quem não faz isso não chega como um completista, que nos é falado no livro Os Missionários da Luz. O completista é aquele que veio para completar ou completou tudo que fora programado em relação ao corpo, em relação às oportunidades, na família, no trabalho, na via pública, na comunidade em que ele está inserido, enfim. Ele veio para cumprir um papel e ele cumpre. Completista é este que completa tudo o que foi programado. Então, estes são raros. Não chega falido aquele que, de alguma forma, tentou, realizou dentro da sua potencialidade. Não chega falido. Potencialidade que, às vezes, não foi utilizada em plenitude. Então, ele não chega também como alguém que completou. Chega numa situação de podendo ter alguma melhoria ou podendo ter uma estagnação. Ferreira esboçou sorriso forçado, que expressava todo o absinto, toda a melancolia que ainda lhe requeimava a alma. Então, veja bem, um sorriso forçado. Então, nós estamos vendo aqui Belarmino Ferreira, que esboçou o sorriso, mas foi um sorriso que era forçado em virtude daquelas ponderações de André Luiz, que queria conhecer uma experiência, alguém que havia tido um insucesso. Então, aquilo ainda requeimava na alma dele. E ele falou: a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Isso nós não temos que ter dúvidas. Então, como o Felipe fez a pergunta, nós temos que ter essa noção. É grave por quê? Porque aquele que ensina, aquele que fala, aquele que pretensamente orienta, ele tem que orientar na sua própria vida. Aquele que fala na vida do outro e aquilo não serve para a sua existência, não muda os seus conceitos, os seus valores, nem ele acredita no que ele fala. Existe, então, uma falta de sintonia em que o que é falado e o que é vivido. Então, é muitíssimo grave nós falarmos e não fazermos aquilo que falamos. Não é sem razão que
que se atribui a nosso Senhor Jesus Cristo o título de mestre. Então não é sem razão. Quando a gente coloca e entendemos o Cristo como o nosso mestre, o nosso orientador, ninguém vai ao Pai senão por ele, nós temos que entender o porquê. Porque ele veio nos exemplificar. Ele nos mostrou: eu venci o mundo, venci os apelos do mundo, venci os apetites do mundo. Aquilo já não fala alto há muito tempo na vida do Cristo. Então, esta é a ponderação que nós temos que fazer. Nós temos que lutar contra este homem velho. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Se nós vamos ser orientadores e, portanto, mestres, aqueles que irão dar diretrizes aos espíritos desencarnados, aos espíritos encarnados, seremos cegos guiando cegos? Seremos pessoas que não teremos agora um envolvimento? Nós temos hoje a literatura de Chico Xavier, de Allan Kardec, de outros médiuns, que nos traz o quê? Nos traz um aclaramento de percepção. Vários estudiosos da doutrina espírita se debruçaram sobre esses livros. E nós estamos sendo chamados também a entender isto. Ou nós entendemos que a nossa vida só tem significado se nós colocarmos na nossa vida preceitos morais e espirituais e, consequentemente, evangélicos, ou nós teremos passado pela vida com um teórico, um filósofo, um pensador que não colocou na sua vida consequências morais e práticas. Então, são coisas a serem pensadas. Vamos ouvir perguntas. Numa reunião mediúnica, a gente sabendo da importância do doutrinador, do dirigente, um doutrinador que chega à reunião, diríamos, descompensado mentalmente, pode afetar os médiuns? Pode afetar os médiuns, pode influenciar os médiuns. Nós somos pessoas, e os médiuns, mais do que outras pessoas, suscetíveis às influências, não apenas espirituais, mas vibratórias. Por isso, a pessoa precisa chegar antes, silenciar a mente, ler coisas boas, orar, se preparar para a reunião, tirando a vida material em que ela esteve envolvida no seu dia. Então, nós temos que nos isolar de tudo isso. E um dirigente intoxicado, um dirigente apaixonado por isto e por aquilo, ele pode não apenas influenciar, ele influencia e prejudica o andamento da reunião, criando uma série de situações difíceis para os médiuns, porque o médium precisa ter uma sintonia muito fina para que ele possa agora entender isso é de encarnado, isso é de desencarnado. Que médium tem essa capacidade? Raros, raríssimos. Então passa a ter uma interferência neste processo mediúnico de envolvimento junto às entidades. Então passa a ter esta influenciação. E o médium, então, passa a captar desejos, vontades do grupo, do dirigente e assim por diante. Por isso que a gente diz, não criemos endeusamento de médiuns e de dirigentes. Não vençamos as paixões, vençamos aquilo que nos prende à materialidade. Nós precisamos vencer tudo que nos prende às contingências circunstanciais. Ah, mas eu estou preocupado com o negócio, estou preocupado com a família, estou preocupado com a minha profissão. Muito bem, a gente precisa chegar e entender, para que eu sirva ao meu irmão que ali está, para que eu ajude no grupo em que eu me encontro, eu preciso me isolar. Eu preciso entender que ali eu tenho que estar atento, totalmente envolvido com o meu trabalho. Porque senão o médium passa a ele a se intoxicar, ele a colocar coisas na comunicação e também o dirigente interferir no processo. Sabendo da importância, né, da necessidade de uma boa oratória, de um bom fluxo de pensamentos, de convencimento pelo doutrinador, a gente pode pensar que na programação, antes de reencarnar, ele também prometeu, assinou termos de estudo, de trabalho relacionados a isso, ou seja, é uma obrigação de todo doutrinador estudar e estar sempre melhorando e não ficar no mesmo,
desde sempre? Sim, isso aí é uma premissa básica. A doutrina espírita é uma doutrina que leva-nos a uma melhoria. Se nós entendemos doutrina espírita, ele leva a nós a estudarmos, a nos aprofundarmos, para que possamos ser melhores oradores, melhores dirigentes, melhores médiuns, melhores servidores e assim por diante. Então, se nós não nos aprofundamos naquilo que viemos fazer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos não acompanhando a evolução dos fatos e das circunstâncias. Então, vejamos, nós tínhamos uma maneira, ao longo do processo, de doutrinar espíritos. Isso a doutrina espírita como um todo. As obras de André Luiz, com um aprofundamento delas, com um estudo mais atento, levou-nos a uma possibilidade de nós nos aprimorarmos, de nós entendermos melhor a plano espiritual, de nós entendermos melhor os problemas dos nossos irmãos, nós entendermos melhor o quadro obsessivo, nós entendermos melhor o quadro de animismo natural e normal no início do processo mediúnico, e temos que ter, a partir daí, o conhecimento, que se eu entendi doutrina espírita, eu tenho que levar a este espírito um processo de entendimento, de convencimento. Eu tenho que me convencer para poder convencer aos outros. Então, o espírito que é trazido, ele é trazido porque ele já tem algumas dúvidas dentro dele. Não é trazido espíritos que não tenham problemas. Ou seja, tem espíritos que estão impermeáveis a qualquer colóquio, qualquer conversação. Então, eles trazem espíritos que estão propensos. Ah, mas às vezes não é possível naquele momento. Será que não era possível? Ou o médium e o dirigente truncaram? Ou a falta de sintonia do grupo? A espiritualidade, com certeza, trouxe aquilo que era possível ser amparado. Ah, mas será que não foi trazido hoje para que amanhã, numa outra reunião, pode ter ocorrido isso. Mas não tenhamos dúvida. Eu preciso estar sempre estudando, sempre me aprofundando, sempre criando possibilidades de eu me sair melhor naquilo que eu realizo. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa, não há, por enquanto, outro caminho, além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. Então, veja bem, então ele chegou no plano espiritual, no nosso lar, após passar por locais e situações difíceis, ele começou a entender o que era a ressurreição gloriosa. É nós chegarmos no plano espiritual tendo cumprido com aquilo que nós programamos. Para que isto ocorra, nós temos que caminhar no caminho que nos foi mostrado pelo Cristo. E muitos poderão dizer, mas ele está muito distante de nós, dentro das nossas possibilidades. Ninguém vai imaginar que nós iremos chegar de forma abrupta a esse estado. Não, mas ele nos deu as diretrizes. Para que nós cheguemos lá, nós temos que dar os primeiros passos. Nós temos que buscar com o entendimento, depois com a boa vontade, depois com a persistência, a superação de nós mesmos. Se nós não realizarmos isto, nós nunca chegaremos, ou isso ficará muito distante de nós. Então ele, após meditar, após avaliar, após refletir, ele chegou a esta noção. Nós queremos e nós almejamos, amanhã, todos nós, estarmos bem situados, é óbvio. Mas temos que fazer por onde? Nós temos que realizarmos o melhor hoje. Se nós não fizermos isto estará distante. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. É isso que nós temos que entender. Hoje, o mundo material está passando por um processo de muita beligerância. As pessoas têm um posicionamento que trouxeram para as casas, posicionamento político, posicionamento clubístico, estão apaixonadas por estas situações, se escravizam a isto. Então, entendamos para que a gente compreenda. Ontem,
nós estivemos escravizados às coisas transitórias. Quando tivermos cargos, quando tivermos beleza, quando tivermos esta e aquela posição de relevo social. O que aconteceu? Aconteceu que nós levamos muitos ao desânimo, à depressão, ao suicídio. Nós geramos uma bancarrota, uma falência espiritual. Então, nós nos prejudicamos, prejudicamos as pessoas e prejudicamos a sociedade. Muito bem. Como é que eu vou reparar tudo isso? Politicamente, socialmente, eu vou reparar auxiliando a estas pessoas ou pessoas na mesma situação em que estes se encontravam outrora, reerguendo-as de forma desinteressada, de forma a dar a elas a noção que nós estamos hoje não objetivando coisas materiais. Nós estamos lutando pelos bens espirituais, por sermos mais generosos, pacienciosos, tolerantes, para que nós sejamos pessoas que não adentremos em conflitos. Então, o que está acontecendo é que aqueles que conhecem uma verdade maior, a luta contra as nossas inferioridades, a busca por estabelecermos premissas de respeito ao nosso irmão, de concórdia nas relações humanas. Nós não estamos pontuando a nossa vida desta forma. Estamos trazendo para a doutrina espírita, para o centro espírita, para a nossa casa, esta escravização, esta fanatização. As pessoas estão fanatizadas. E, consequentemente, nós não estamos nos doutrinando. E, consequentemente, nós não estamos ajudando ao médium, ao dirigente, a quem quer que seja. Nós estamos criando um clima de baixo nível. Vamos entender e compreender o nosso irmão, ponto. Vamos respeitá-lo nas suas posições. Posições sexuais, posições políticas, posições clubísticas, posições desta ou daquela ordem, mas vamos fazer o nosso melhor. A nossa postura de tolerância, a nossa postura de respeito, ainda que eu não aceite determinadas, eu não aceite determinados conceitos, eu tenho que respeitar o irmão. Ah, mas isso está errado, mas eu tenho que respeitar o meu irmão. Eu não concordo com a atitude dele, muito bem, mas isso não quer dizer que eu deixe de respeitá-lo, de compreendê-lo, de ajudá-lo. Então, nós temos que sair deste processo. Então, veja bem, aqueles que dão as diretrizes em geral são os dirigentes. Escravizados não conseguem ajudar. Vamos ouvir perguntas. Por quê, né? Qual é essa vontade que qualquer pessoa, infelizmente, de qualquer posição ou ideologia ou ideia tem no mundo, que a gente sempre quer mudar o outro e a gente não resolve os nossos problemas? O Cristo já nos falou, né? A gente olha o cisco no olho do outro e não vê a trave. Isso é a relação de poder. A gente quer ter o poder sobre os outros. Porque tendo um poder sobre os outros, a gente envolve ao outro e não precisa se modificar. A gente justifica-se perante o outro e não precisa se modificar. É muito cômodo. E aí é necessário que ocorra o quê? Que ocorra uma oposição. Que ocorra alguém que não nos aceite. Para que leve-nos. Primeiro, a gente ficar alerta para que as críticas não cheguem. Então, a gente precisa isso. A gente precisa ainda disso. Enquanto a gente estiver neste clima de nós nos acharmos melhores do que os outros, de nós sermos pessoas arrogantes, prepotentes, vaidosas, orgulhosas, faz-se necessário que exista alguém que não concorde, alguém que viva numa situação de animosidade conosco, para que isto venha nos levar ao quê? Primeiro, a alerta. Segundo, a gente não quer ser apontado e aí cada vez com maior cuidado nas atitudes, e muitas vezes a pessoa não sabe conviver com isso, faz o quê? Quer calar o outro a qualquer preço, a qualquer custo. Então a gente precisa desta animosidade. Infelizmente, a gente merece um mundo de provas e expiações. Se a gente superar, a gente está se tornando apto a um mundo de regeneração.
Um mundo de regeneração como o nosso lar, por exemplo, que é onde nós poderemos ter a ideia, é um mundo de concordância, é um mundo de amizade, é um mundo em que as pessoas se ajudam. Para que nós estejamos num mundo desse, nós temos que respeitar o outro. Nós temos que vencer em nós este orgulho, esta vaidade, este fanatismo e estas paixões exacerbadas. Não vemos passar o Senhor em todo o evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. É isso. Nós temos que entender o papel que viemos realizar. O livro tem um título bem claro: Os Mensageiros. Todos que vieram de uma colônia, todos que vieram para um papel junto à doutrina espírita, vieram para fazer algo diferente. Não buscar e não lutar de forma intensa pelas coisas. Ah, mas eu estou num cargo, eu estou nesta ou naquela posição. Que façamos de uma forma serena, que não precisemos apontar os defeitos do outro para nós nos realçarmos, que nós não precisamos denegrir o outro para que tenhamos esta ou aquela postulação. Lembremos-nos, nós não podemos lutar pelas mesmas coisas de outrora. Isso nos levou à falência. Nós precisamos buscar ensinar o amor, fazer o bem e acender a luz, disseminando a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? A verdade dos valores espirituais. A verdade que nós somos um ser eterno e não um ser material. Estamos na matéria, mas não somos daqui. Somos um ser que precisamos agora amealhar valores para a eternidade. E não amealharmos valores pura e simplesmente circunstanciais. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que estudar naquilo que ela realiza. Claro que ela tem que estudar, para que ela faça o melhor. Lógico, isto é um bem que ela vai utilizar em prol do outro. Agora, a forma dela realizar, se ela entendeu, ela fará com amor. Ela não fará com vaidade. Ela fará para servir e não para que ela se aproveite, para que ela tenha louros, para que ela possa ser bajulada, para que ela possa ser condecorada. Isto aí é algo que vai nos prejudicar. Mexer com a vaidade humana é algo que nos levou a muitos problemas ao longo dos séculos. Nunca pensou nisso? Então, Belarmino está nos colocando. Você nunca havia pensado nisso, André Luiz? Que a gente veio para fazer diferente? O André Luiz não tinha tido essa noção, mas ele está fazendo este apontamento após ele refletir. É isto. A gente veio para ajudar as pessoas a terem parâmetros. Por que as pessoas estão tão descrentes? Porque aqueles que são crentes estão lutando pelas coisas transitórias. Por aqueles que deveriam se desapegar, estão lutando de uma forma tão enlouquecidas que as pessoas não estão entendendo. Quem iria serenar o ânimo? Aqueles religiosos, aqueles que são mais compreensivos, aqueles que são mais tolerantes, aqueles que estão para ajudar de forma incondicional ao irmão. E se eles estão apaixonados, como é que eles vão ajudar? De forma incondicional? Não vão, não. Não vão, não. Por quê? Porque vão truncar este processo. A pessoa está apaixonada. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, aos que ensinam. Então, veja bem, olha a análise de Belarmino bem profunda. Então, tem os que administram e tem os que obedecem. Isso é programação. A pessoa veio para administrar, a pessoa veio para dar agora um bom andamento. E aqueles que vieram para obedecer nesta vida, em geral, foram aqueles que administraram outrora e não o fizeram de uma forma correta. Mas mesmo que o fizeram, eles podem vir para adquirir um outro valor. O valor da simplicidade, o valor da singeleza, o valor difícil de ser adquirido, mas importante, da humildade. E também aos que ensinam. Olha bem como é que ele vai chegar à conclusão. Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos.
muito especialmente os que ensinam, devem ser dos últimos. Entende o meu irmão? Entende o que eu estou dizendo? Então, o que ele está dizendo? Tem mordomos, aqueles que são os administradores, aqueles que cooperam, e os que são servos. Aqueles que ensinam têm que necessariamente servir, dar o exemplo. Necessariamente. Por quê? Porque senão será só a palavra, sem a autoridade moral. Aquele que ensina precisa exemplificar. Então, ele está nos colocando. Então, Cristo, em que momento ele não esteve pronto a auxiliar as pessoas? Em que momento ele não esteve pronto a ouvir os reclamos e dificuldades do irmão? E as dificuldades são de todas as ordens. De todas as ordens. Problemas materiais, problemas financeiros, problemas de doença, problemas emocionais, problemas espirituais. Os problemas estão aí. E nós precisamos servir ao nosso irmão. E aí nós temos que nos colocar, servir de forma incondicional. Não vamos agora fazer carteirinha. Eu agora só ajudo se a pessoa tiver este posicionamento político. Eu só ajudo se ela tiver esta ou aquela religião. De forma nenhuma, se for desta ou daquele gênero. Nada. Nós não estamos preocupados, nós estamos preocupados em ajudar. Entendamos o papel que nos cabe, para que nós não geremos para nós um problema. Então, é fundamental esta percepção. E ele, Belarmino, foi fundo. Ele, muito criterioso, havia tido os problemas, olha bem, por isso ele está em nosso lar. Ele havia tido os problemas, não teve bom êxito, ele vai relatar como é que ele caiu, mas a capacidade de refletir, a capacidade de reavaliar, a capacidade de se reaprumar para uma nova oportunidade. Sim, havia compreendido perfeitamente. Então, André Luiz havia entendido. A conceituação de Belarmino era profunda, irrefutável. Então, ele havia chegado a conclusões muito profundas que nós temos que chegar. Doutrinador que não doutrina a si mesmo, doutrinador que não convence a si mesmo, doutrinador que não muda posturas, doutrinador que não serve o irmão, doutrinador que é só o teretetê, só da boca para fora, é algo que é sem nenhuma conotação espiritual, é algo incipiente, é algo infrutífero, é algo que não tem ressonância, é algo que não tem o exemplo a arrastar. Como nos fala a passagem, as palavras comovem, os exemplos arrastam. Aliás, nunca ouvira tão belas apreciações relativamente à missão educativa. Aqueles que educam devem educar a si mesmo. E aqueles que educam a si mesmo têm que servir ao próximo. Aqueles que estão lutando contra si mesmo nós não podemos imaginar que nós somos uma obra feita. Nós somos uma obra não inconclusa, uma obra que precisará de muito tempo para ser concluída. Então nós temos que nos educar de forma lenta, vagarosa, mas contínua, permanente. Então o estudo é importante. O estudo nos dá elementos. Agora a postura. Agora nós lutarmos contra este homem velho, orgulhoso, vaidoso, egoísta, que pensa primeiro em si. Então nós temos que ter este cuidado. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Então nós vemos aqui Belarmino com uma gravidade, pois ele chegou a conclusões. A pessoa tem que entender, ninguém está em nosso lar por conta do acaso. Ele tem um potencial. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Olha lá o que ele vai nos colocar. E as pessoas imaginam que quem saiba muito não vai cair. A queda, às vezes, é maior, pois a pessoa sabe
e quer justificar pelo conhecimento. Então, você pode imaginar, André Luiz, que eu não poderia ter caído sabendo tanto. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Então, a prática que nós temos que exercitar, e nós temos que ficar incomodados, é se nós formos agora para com o nosso irmão, formos pessoas intolerantes, irracíveis, pessoas agora grosseiras, pessoas que não ajudam, pessoas que não colaboram, que não servem. Nós temos que colocar premissas e temos que nos incomodar quando isso não ocorre. Então, eu tenho que me perdoar por muitos erros? Eu tenho, mas eu não posso satisfazer-me por simplesmente justificando o meu erro e está bem. Não está, não. Eu tenho que me melhorar. Não posso esquecer-me da prática. E como é que eu vou ver? Como é que é a minha relação no meu trabalho? Como é a minha relação na minha família? Como é a relação minha na minha comunidade? Como é que eu agora consigo estabelecer convívio com as pessoas? Eu tenho amigos profundos? Eu tenho uma amizade sincera e leal, e real, e verdadeira? Tudo isso nós temos que avaliar. Nós temos que ter critério para avaliar. Continua ele. Calou-se de novo, pensou e prosseguiu. Faz muitos anos, saí de nosso lar com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. Então, veja bem, a pessoa trabalhou no nosso lar. Ela não apenas se condicionou, ela trabalhou, ela doutrinou. Mas por que ela precisa vir ao cenário material para ela reparar? Porque aquilo que nós fizemos de forma indevida no ontem, levamos o ódio, levamos a beligerância, levamos a intolerância, levamos agora a maneira materializada de ver. Eu preciso fazer o contrário. Eu preciso doutrinar. Como? Levando a paz, levando a concórdia, levando o bom ânimo, levando a boa palavra, levando a esperança, levando condições de eu reparar os meus próprios erros perante a psicosfera do planeta, perante a minha própria consciência, perante o meu irmão. Então eu tenho débitos gigantescos. E aí a pessoa assume o quê? Ela assume compromisso. Então não vai doutrinar apenas numa reunião mediúnica. Ela vai doutrinar, mas para que ela doutrine, ela tem que ter o respaldo da moral. Porque quantas vezes o espírito, na literatura de André Luiz é relatado, os espíritos dizem, não foram as suas palavras. Quando Raul Silva está doutrinando, ele relata, não foram as suas palavras que me levaram a aceitar, foi a tua energia, a tua bondade, a sua sinceridade. Então, os espíritos sabem que nós estamos lutando contra nós mesmos. Ah, mas eles querem nos levar ao erro. Se nós dermos mostra de resistência, de resiliência, de firmeza, eles também serão convencidos. Eles estão ávidos também por isso. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Então, ele programou que ele viria como doutrinador, então, para reparar os erros do ontem, para trazer a postura nova, não apenas dentro da reunião doutrinária, na vida familiar, na vida comunitária. Seria uma pessoa diferente daquilo que as pessoas buscam. E ele teria a companhia da esposa. A esposa Elisa viria ajudá-lo. Ela seria desvelada, ela seria uma amiga em todos os instantes. Então, tudo foi delineado. Então, nós estamos vendo aqui, a pessoa sai com uma programação estabelecida. Ela vai chegar no plano espiritual e vai verificar o que foi estabelecido e o que foi cumprido, o que foi deixado ao largo, no tempo, nas situações, e o que efetivamente nós conseguimos fazer ainda de forma parca, não de forma integral. Então, tudo vai ser avaliado e a pessoa vai ser computada. Chegou melhorado, chegou piorado, chegou com mais comprometimentos. A gente não piora no sentido de
Nós não diminuímos o padrão, mas nós nos comprometemos, às vezes, mais do que estávamos endividados. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra. É isso. A pessoa vai podendo entender e ela vai aprendendo a doutrinar a si mesma. É o exemplo que fará do nosso lar um local agradável. É o exemplo de renúncia, de sacrifício, de dedicação, de empenho, de conversação sadia. É o exemplo na nossa atividade profissional. É o exemplo agora no centro, na comunidade em que nós nos encontramos. E aí a gente vê um trabalho próspero ou não, um trabalho eficaz ou não, um trabalho em que as pessoas estão alegres ou não, estão comprometidas ou não. Tudo isso é o exemplo. É o exemplo ou a falta de exemplos. Então, a gente precisa ter esta noção. O exemplo é algo fundamental. A gente precisa falar, mas tem que exemplificar. Se nós não exemplificarmos, mas ele é assíduo, então o exemplo é este. É um dos. Assiduidade, mas a mudança, a paciência, a tolerância, a capacidade de estar pronto ao auxílio, a capacidade de dar às pessoas novas normativas, acerenando o ânimo, entendendo agora as dificuldades humanas, dando a elas uma nova conotação, uma nova interpretação das dores, dos problemas. Duas colônias importantes que nos convizinham, que eram vizinhas, enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram ao nosso governador cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e a orientação. Então, as colônias vizinhas de nosso lar iriam mandar muitos médiuns para o trabalho da mediunidade. E eles precisavam de doutrinadores. Então, as pessoas não imaginam que vieram sem uma programação. Vieram naquela cidade, foi delineado os médiuns, os núcleos, os dirigentes, tudo aquilo foi programado. A espiritualidade, nós vemos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esta noção que eles iriam levar a doutrina espírita a todos os rincões, a todos os locais do país, fazendo com que em cada cidadezinha, começando pelas maiores, estivessem as pessoas prontas a receberem, a orientarem, a auxiliarem. Por quê? Porque este era o objetivo, para que estas pessoas pudessem mudarem a si mesmas, com novos conceitos, com novos valores. Então, vieram destas colônias ao lado de nosso lar os médiuns e precisavam de dirigentes. Não obstante meu passado culposo, isso não podemos ter dúvida. Médiuns e dirigentes são médiuns e dirigentes falidos do ontem. Nós somos médiuns doutrinadores e médium ostensivos que somos falidos do ontem. Passado nosso é culposo. Nós trocamos dores, dificuldades e problemas por trabalharmos em prol do nosso irmão. Isso aqui não podemos ter dúvida disto. Candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Então, a espiritualidade endossa os nossos reclamos. Nós vimos no livro Nosso Lar, a veneranda Isabel de Aragão endossando Narcisa. Mas para que ela endossasse, Narcisa teria que se preparar nas câmaras de retificação por 10 anos. Então, eles endossam o processo, desde que nós possamos dar mostras de um bom aproveitamento. Vamos ouvir perguntas. Todos nós, espíritos medianos, tivemos pessoas endossando a gente? De alguma forma, sim. Eles endossam, eles ficam por trás, eles nos secundam, eles nos respaldam, eles nos orientam. Agora, quando nós caímos, o débito é nosso. Eles respaldaram para que a nossa solicitação pudesse ser aceita.
mas eles nos dão determinadas exigências. E a gente cumpre com as exigências no plano espiritual. Chegando aqui, se esquece. Pegando a casa espírita, uma instituição, pensando que nós ficamos em débito com o planeta, ela que nos abriu as portas, a gente não fazendo o trabalho que foi feito, deveria ter sido feito, ficamos em débito com a casa? Ficamos em débito para com a casa, para com aqueles espíritos que nos endossaram, ficamos em débitos para com a nossa consciência, é claro, mas aquela casa teria uma continuidade. E ela sofre essa continuidade, essa solução de continuidade é rompida. Então, nós temos que ter noção. As pessoas assumem compromissos com Cristo, com a espiritualidade e com determinadas casas. Ah, mas eu não posso trocar? Até posso, desde que eu faça. E aí, aquela casa, às vezes, fica acéfala, fica sem um comando, fica sem uma diretriz. Tudo foi muito bem delineado. Ah, mas existem steps ou aqueles que também foram programados? Sim, mas eu fico em débito para com aquela casa. Eu fico em débito para com aquela comunidade. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Então é isso aqui que é importante. A gente vai reparar o erro se nós formos capazes de ajudarmos a comunidade em que estamos, de formos capazes de ajudarmos a comunidade de encarnados e desencarnados, formos capazes de induzir pessoas a reflexões e mudanças, e nós nos melhorarmos. Então nós vamos veicular luzes a irmãos nossos. A gente vai veicular luzes se elas efetivamente estiverem dentro de nós. Se nós não estivermos estribados pelo conhecimento e pela moral, nós não estaremos fazendo o nosso papel. Então, o nosso papel de resgate deste passado não é simplesmente estarmos aqui. Nós faremos parcialmente, como nós dissemos, o completar a tarefa, reparando aquilo pelo qual nós viemos. De alguma forma, auxiliar, porque essas pessoas às quais nós agora nos relacionamos vão se aproximar de nós, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra vão se aproximar de nós. E nós precisamos ter elementos para agora darmos condições delas repensarem, refletirem em outras bases, fazerem de uma maneira diferente, se nós mostrarmos que isso é possível. Então, nós temos que entender, o nosso resgate pessoal passa por isto. Passa por isto. Aonde eu plantei o ódio, agora eu planto o amor. Aonde eu disseminei agora a intriga, que eu rompa, que eu não deixe que isso se instaure. Onde agora eu levei a cisânia, onde eu levei a divisão, que eu leve agora a união. Então, nós temos que entender, é assim que faz. Ou nós não estamos reparando. Onde eu fiz com interesse, agora eu faço de forma desinteressada. Onde eu fazia sempre ganhando algo, agora eu não posso ter nenhum laivo, nada, nenhum interesse menor. É isso que a gente tem que ter noção. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na Terra a serviço da ideia imortalista. Olha bem como ele está colocando que estimular as organizações mediúnicas para que induza a elas também a mudança de conceitos e valores. Desde que isso seja uma verdade, desde que isso seja uma convicção verdadeira, real em nós. E aí, olha que importante, nós iríamos ou nós vamos espargir a ideia imortalista, a ideia de que existe uma causa que se sobrepõe às relações materiais. Porque as pessoas, os teóricos, eles imaginam que as coisas ocorrem segundo padrões socioeconômicos. Não é de forma nenhuma. Nós somos comandados pela base espiritual, por aquilo que fazemos, idealizamos e
programamos outrora. Não existe base social que seja responsável por isso ou por aquilo. Isso é materialismo. Isso não tem fundamento. Nós temos um pai a nos comandar. Nós temos uma lei de causa e efeito a regulamentar a nossa vida. Não são ideias inócuas e vazias. Existe uma causa maior. E se nós entendemos a causa maior, nós confiamos ou não no Pai? Confiamos ou não no Cristo? Confiamos ou não em Ismael? Qual a minha parte? Levar o bom ânimo, levar a noção de que tudo ocorre segundo padrões superiores. Nada que ocorra aqui ocorre sem os ditames e a aceitação destes planos superiores. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Então, olha bem, a pessoa veio para fazer diferente, para que a gente não caia nas mesmas ciladas. Mas vamos imaginar que a gente tenha caído. Se reergue, se reanima, se reagrupa, faz diferente, ainda é tempo. Sempre é tempo. Sempre é oportuno o momento de nós agora nós mudarmos os conceitos e padrões. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. A pessoa não imagina a responsabilidade que é nascer num lar espírita. Ela tem todas as possibilidades de agora levar adiante, mesmo que os pais não tenham uma visão plena. Ela veio para dar andamento e fazer diferente. Tirar o materialismo da nossa vida. Tirar uma visão pequena. Tirar e imaginar, mas eu faço as coisas, eu mudo as concepções. Se a gente muda, a gente faz com amor. E se a gente faz com amor, a gente compreende o outro. A gente não ataca, a gente não denigre, a gente não busca situações menores. Então, fazer diferente é entender que o Cristo nunca esteve apoiando um lado e apupando ao outro. Ele trouxe, mas é uma coisa muito distante, mas nós não temos que lutar por isso, por apaziguar os ânimos. Nós não temos que lutar entendendo que dentro de uma comunidade existem percepções e visões diferentes. O respeito e a tolerância a todas é que fará com que este grupo esteja oxigenado, trabalhando, auxiliando em prol da caridade, em prol do nosso irmão. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Esta situação casual, a pessoa está no mundo material, o espírita acha que tem casualidade, coisas aleatórias. Aonde isso? Nós, se não foi programado, nós atraímos, então não tem nada casual. E, em geral, nós atraímos aquilo que foi programado ou que foi antecipado na nossa programação. Então, veja bem, a gente acha que as circunstâncias prosperam desta ou daquela forma, de forma aleatória. Não existe. O acaso é uma noção de quem não entendeu o mecanismo justo e preciso. A lei é de causa e de efeito. E é isso que nós temos que ter noção. Eu vou atrair aquilo que eu criei e vou atrair podendo modificar aquilo que eu havia criado. E, consequentemente, não é uma lei de talhão, olho por olho, dente por dente, não, é uma lei do amor. Eu mudo o panorama da reparação com amor. Então, nós temos que entender, o acaso é uma força cega que inexiste no universo. Existe para aqueles que não compreenderam o mecanismo justo e preciso. Os serviços eram promissores. As atividades nobres e construtivas existiam, mas enchime de exigências. Os serviços eram promissores. As atividades eram nobres e construtivas, mas ele encheu-se de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. Este é outro ponto, personalismo. A pessoa se acha agora detentora de um poder,
que ele pode, ele deve, ele consegue, e nós temos que ter a humildade de entender. Nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos agora trocar informações, nós precisamos nos ajudar, mas nós podemos e devemos lutar para que não exista lutas por situações enfermas, porque é um encargo que foi colocado pela espiritualidade. O que nós não podemos é imaginar que estes encargos não tenham óbices e dificuldades. É natural. Não tenhamos apego à posição. Então, nós não lutemos por isto e por aquilo. Que a gente tenha esta noção. Não vamos lutar por cargos, não vamos lutar por posição. Vamos lutar por servir, por auxiliar, por fazer diferente. Vamos dar às pessoas o que temos de melhor. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Então, veja bem, o que é a doutrina espírita? Nós temos que ter esta noção. Nós podemos fazer pesquisa dentro dos centros espíritas? Não devemos fazer. As pesquisas são fora do centro espírita. As pesquisas já tiveram o seu momento. Ah, mas eu não posso me utilizar, eu posso, fora do centro espírita. Então, por exemplo, eu vejo que determinadas universidades, inclusive americanas, eles utilizam-se de médiuns que estão trabalhando para que eles vejam qual a área cerebral que está sendo utilizada. Muito bem. No centro espírita, nós estamos para atender aqueles necessitados, encarnados e desencarnados. Então, a pessoa não fica em dúvida do que ocorre. Já foi pesquisado, já chegou-se à consumação e à codificação de uma doutrina que tem suas bases muito bem delineadas. Agora, eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar para as pessoas que ela tem uma prova irrefutável. Entendamos, a pessoa só vai aceitar quando ela tiver maturidade. Ah, mas se for provado cientificamente, a pessoa, se ela não tiver madura, nem assim ela vai aceitar. Nem assim ela vai aceitar. Nós vemos cada loucura que nos dias de hoje, as pessoas só aceitam o que elas estão prontas dentro delas e aceitam mentiras como se fossem verdades. Falta noção, falta conhecimento. Cerrei os olhos à lei de merecimento individual. Olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Então, veja bem, ele esqueceu o que mesmo? Mérito individual. A pessoa está dedicada, a pessoa está esforçada, ela tem um limite. E não respeitar isso do médium, e não respeitar isso no dirigente, e não respeitar isso no servidor, é não entender que cada um está dando com boa vontade o que é possível, dentro das suas possibilidades. É pedido disciplina? É pedido um esforço para que ela se melhore? É pedido que ela se empenhe em ter novos elementos? Sim, mas ela terá um limite sempre. Então nós temos que ter esta noção, porque senão a gente vai fazendo exigências descabidas. Então imaginemos que eu tenha uma reunião mediúnica para atender agora os necessitados e tenho uma reunião mediúnica agora para pesquisas científicas. Nós estamos cansando aos médiuns. Nós estamos criando, às vezes, dificuldades para que eles suportem estas energias, estas investidas de pessoas que não acreditam, tenham problemas nos seus lares e assim por diante. Então, nós temos que ter noção do que nós queremos e não trazer pessoas de mentalidade inferior pura e simplesmente para que nós possamos dizer, no nosso grupo tem pessoas que são filosoficamente muito cultas, pessoas que estão ligadas agora a pesquisas científicas e se perdem. E nós não levamos o quê?
o principal na vida das pessoas, o evangelho. Insensivelmente vicejavam-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Então começavam a ter dentro dele esses propósitos egoísticos do quê? De, junto a estas pessoas conceituadas do mundo exterior, no mundo material, ele agora se impor. Isso é vaidade. Isso é vaidade. A pessoa quer mostrar que ela, perante os outros, ela tem um conhecimento. E aí ela se enaltecer. A gente precisa lutar contra isso. É uma coisa de singeleza, é uma coisa restrita. Não levemos para dentro das nossas reuniões mediúnicas curiosos. Não tenhamos outros propósitos que não sejam servir ao nosso irmão. Não façamos dali um local de pesquisas infundadas. Nós podemos ajudar melhorando-nos baseado em critérios evangélicos, em critérios que vão nos ajudar. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. Então, o que ele queria? Ele fazia com que os médiuns, a partir daí, ficassem à disposição de questões e questões daqueles incrédulos que não estudavam. Tá? Estuda aí na obra de Kardec, na obra de Gabriel Delaine, na obra de Leon Denis, na obra de Ernesto Bozano, na obra de Aksakoff, na obra de Chico Xavier mesmo. Mas vamos imaginar que não havia chegado Chico Xavier ainda. Tantos estudiosos nos trouxeram antes possibilidade de nós entendermos. Estudemos. Mas a partir daí eu vou colocar à prova se aquilo é real. Já passamos o tempo. E tenhamos paciência, que não somos nós que determinamos sobre a comunicação, e sim a espiritualidade que determina sobre aquilo que vai ocorrer. Então, essa é a noção. Eu não posso delinear daqui para lá. Eles é que determinam e que aceitam e que acolhem ou não. Então, a pessoa queria demonstração para que as pessoas chegassem aonde? Lugar algum. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso é outro ponto bem preciso que ele chegou. Eles não faziam por merecer, não tinham credulidade. Então você está dizendo que a pesquisa ela pode ter a interferência de uma pessoa que não aceita? Estou dizendo sim. E existe isso sim. Existem várias pesquisas feitas nesse sentido. Pessoas que colocam placebo e nocebo. Ou seja, o cara não acredita, ele induz e a pesquisa ocorre de outra forma. Ele acredita e ele faz com que ele agora influencie de uma outra forma, favorável. Então nós temos que ter a noção em relação a remédios, em relação a terapias, em relação a atividades espirituais. É isso que ocorre. A pessoa tem que ter noção da influência que a nossa mente tem. E eles não eram pessoas que tinham bons conceitos, bons valores, não tinham agora o respaldo da espiritualidade superior, mentalidade inferior. Queriam, pura e simplesmente, colocar à prova de uma forma doentia. Isto me irritava. Instalou-se a dúvida em meu coração. Devagarinho. Então, porque ele queria resultados, ele queria agora mostrar para aqueles, entre aspas, amigos, um aproveitamento, um conhecimento, um cabedal, e nunca ocorria. Era infrutífero, tinha um insucesso. E aí isso foi gerando o quê? Uma dúvida dele. Então, aquilo não é real. Quando tem uma situação contrária, a situação contrária gera um problema. Por isso, a doutrina espírita não deixa. Não é colocado que nós aceitemos a curiosidade dentro das reuniões mediúnicas. Não. Isso gera interferência. Isso gera problemas. Como nós dissemos no início, o médium,
ele capta muito facilmente estas posturas das pessoas que ali estão. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiums que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Então ele começou a exigir demais. Ele queria resultados e resultados, ele queria situações e situações, e os médiuns foram se retraindo. Por quê? Porque tem outras preocupações, tem outras ocupações, não podem ficar brincando com isto, porque uma pesquisa mediúnica é assim, a coisa tem que se repetir. E se o espírito é diferente, como é que vai se repetir? E aí eles querem agora catalogar para que aquilo seja agora estabelecido um padrão. E o padrão não existe, porque são problemas diferentes, são realidades diferentes. Então ele começou a achar que os médiuns eram de má vontade, eram de má fé, prosseguiam nossas reuniões. Mas da dúvida, passei a descrença destruidora. Não estávamos num grupo de intercâmbio entre o visível e o invisível. Então ele se questionava. Então ele passou a dúvida. Não era um intercâmbio normal, não eram médiums, os médiums, simples aparelhos dos defuntos comunicantes, ou seja, o médium então vai sintonizar com qualquer coisa. Se a reunião não tem uma finalidade de ajudar os espíritos, por que eles são trazidos? Ah, mas são os espíritos superiores. Eles não queriam se comunicar tendo a orientação e o alerta e o aprendizado com o espírito superior, não. Eles queriam agora dar normas. Eles queriam agora postular de uma forma diferente. Então ele achou, não eram simples comunicantes, mas comunicantes entre o quê? Plano espiritual e plano físico? Se o plano espiritual não se predispõe, por que não se predispõe? Pessoas não estão aptas. Segundo, existe a interferência dos encarnados. Como é que se estabelece isso? Não se estabelece, não. A comunicação tem interferências muito intensas. E aí não chega-se àquilo que é almejado, àquilo que é esperado. Por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Eles se perguntavam, por que não vinham os espíritos? Porque eles não mereciam. Ele chegou à conclusão e o entendimento após o desencarne. Ele não merecia. Vamos ouvir a pergunta. Então, mas anteriormente ele falou que ele teve uma instrução desde jovem de espírito. Ele tem, mostrando aí certo cabedal. Ele esqueceu tudo isso? A pessoa se esquece porque a vaidade enceguece a pessoa. A pessoa fica enceguecida. O grande problema é que a pessoa tem um potencial para. Chega aqui e se esquece. Ela fica vinculada àquele passado de erros, aquele passado de poder, aquele passado de orgulho. Não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações? Então, o que eles queriam? Eles queriam padronizar as coisas. E não dá para padronizar. Cada médium é um médium, ainda que exista mais ou menos uma similitude, mas nós temos que respeitar as individualidades. O processo mediúnico ele é muito diverso mesmo. Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Já estava estabelecido este corpo de doutrina. As premissas já estavam estabelecidas, como nós dissemos, por Allan Kardec e todos esses que vieram em auxílio a Kardec. Nós já estava estabelecido. Nós temos que entender. A pessoa entendeu o processo, mas e para colocar em prática? Ela tem que entender que vão acontecer sob estas condições e não sob condições que nós imaginarmos serem as melhores. Não são as melhores. Debalde, Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante, onde poderia aliviar o espírito atormentado. Então a mulher chamava ele para as preleções, para as conceituações evangélicas, para que ele pudesse edificar em novos valores e não ficar preso pura e simplesmente a um cientificismo, a uma materialidade, a conceitos pura e simplesmente que não levam à melhoria do ser. Então, o espírito dele estava atormentado e a mulher entendeu, quis auxiliá-lo. O evangelho, todavia,
Esta é a noção exata que ele vai ponderar após chegar lá. É livro divino. E enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. A gente não tem olhos para ver. Se a gente não venceu a vaidade e a ignorância, que é o orgulho, que é a prepotência, a gente não enxerga que ali estão as verdades maiores da nossa vida. Quantos intelectuais leem, de alguma forma conhecem e não adentram na questão mais profunda? Misturam as coisas. Por quê? Falta maturidade para olhar com os olhos do Espírito. Falta maturidade dele entender que a humildade dele, a compreensão dele, a forma amorável dele se relacionar com o outro, que fará a grande mudança na sua vida. Por isso mesmo, taxava-o de velharia, ou seja, taxava esse estudo que se fazia sobre o Evangelho de velharia, de coisas tolas. Ele queria o espiritismo agora teórico, o espiritismo científico, o espiritismo que tira o Cristo da base da nossa vida. E de desastre em desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Então, estes pseudo-amigos que ele trouxe com objetivo inferior, escuso, de mostrar vaidosamente o seu conhecimento e verdades que eles não estavam prontos e, portanto, fizeram com que aquilo não prosperasse. Eles, a partir daí, passaram a influenciá-lo com o negativismo, com a falta de entendimento, com a falta de certezas na espiritualidade superior. Então é isso que nós temos que entender. As pessoas precisam ter maturidade e imaginarmos e compreendermos. A base é Jesus. A doutrina espírita veio nos trazer novamente o Evangelho de Jesus, alargando os conceitos e padrões do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas. Transferir-me para o movimento, não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o homem o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. Então, ao invés dele buscar a política para servir aos outros, primeiro que ele não veio com essa tarefa, mas a vaidade, ele foi agora negando a parte espiritual, se vinculou à politicália, onde tem o toma lá e dá cá, onde tem as premissas materiais, onde as pessoas, a partir daí, lutam por situações menores. Não vão servir ao próximo, vão se beneficiar. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformaram os sentimentos. Então, ele ficou preso ao poder, ao dinheiro, e assim acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Então, ele não construiu aquilo que ele viera fazer. Uma seara, um reino de Deus no seu interior. Ele construiu no mundo externo, um palácio. Ele entrou na política, ele entrou nestas lutas e se perdeu. Vamos ouvir perguntas. Pensando de onde ele saiu da situação toda criada para que ele pudesse reencarnar e fazer aquele trabalho, vendo esse total desvio, eles não podiam ter tirado ele antes do corpo? A gente não sabe se ele não foi tirado, né? Mas eles nos dão as possibilidades para que a gente acorde. Então, porque ele não acertou em quase nada. Então, tiraram em que momento? Esse é o ponto. Então, eles tentam de todas as formas, porque ele não se equivocou a partir do momento. É que ele estava, a partir do momento em que ele começou a se envolver, já estava com a visão tortuosa da vida. Já estava com uma visão muito materializada. Mesmo tendo a formação na carne dos pais, no plano espiritual. A revivência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos,
no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos, expiações. É que este homem velho fala muito alto em nós. Ainda fala muito alto em nós. Concluindo, asseverou: mas como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Belarmino, disse abraçando-o, você tem razão. Tenho a certeza que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. Então é isto. Então nós vimos com Belarmino que as pessoas, aquele homem velho, ainda fala muito alto em nossa vida. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter uma rede de proteção no Evangelho. Nós não podemos perder de vista pelo o que nós estamos lutando, o que nós queremos conquistar. Se não for a paz interior, se não for a nossa melhoria, melhorando o nosso irmão, nós estamos equivocados. Então nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus e a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que tivemos, e assim agradecidos e contando que esta paz poderá adentrar o íntimo de cada um dos nossos irmãos que estão ligados a esta reunião, aqueles que estão no plano espiritual, para que possam ser encaminhados, e nós, confiantes e gratos, finalizamos a prece e reunião da noite. E que assim seja.